O Chivas vai ter um verdadeiro timaço para o próximo torneio. Um time que vai fazer toda a Liga MX tremer de medo. Então, fiquem comigo, porque vamos conversar sobre esse e outros assuntos a seguir. E me digam se vocês concordam, se acham que o Chivas realmente vai fazer todo o futebol mexicano tremer de medo. Eu sou Jesus Bernal e agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado por estarem aqui comigo para conversar sobre as últimas novidades do time dos Chivas. Então deixem aí nos comentários se vocês concordam ou não que o rebanho sagrado vai assustar, vai colocar medo em todos os times do futebol mexicano. Então, sem mais delongas, vamos começar este vídeo com as últimas notícias dos Chivas. Bom, primeiro eu conto para vocês que tive que mudar de lugar, aqui na minha casa. Mas acabou a luz porque começou a chover em Guadalajara. Então eu estou sem luz, sem internet, sem estúdio, sem nada e estou gravando do celular. Mas enfim, como eu estava dizendo, o assunto justamente de como o Chivas, com a chegada de Kevin Castanheda, se já era assim, agora vai ser um time que vai impor ainda mais medo no futebol mexicano. Para começar, tem um grande técnico como Gabi Milito, que já mostrou do que é capaz. E a maneira como ele conduz o grupo para fazer coisas extremamente interessantes. Como ele conseguiu gerir o talento e explorá-lo da melhor forma, adaptar quem pode à sua ideia de jogo. E isso, foi crescendo a ponto de que o Chivas me parece ser o time que melhor joga futebol de toda a liga. Se a isso somarmos que o rebanho tem em seu ataque um jogador que acumulou 20 participações diretas em gols, 20 participações diretas em gols no último ano. Olha só, isso é uma grande notícia. Isso é uma grande notícia. Na época, foi assim com o Ângelo Sepúlveda aqui também. O Chivas contratou o mexicano que tinha feito mais gols na temporada passada. E, obviamente, o desempenho dele no Chivas diminuiu. Ou seja, em gols, porque ele estava atrás de Armando Gonzalez, O espaço dele para jogar era pequeno, mas mesmo assim, nos minutos que teve, marcou 3 ou 4 gols, se não me engano, no torneio anterior, e foram de boa contribuição. Kevin Castanheda, é uma situação parecida. Obviamente ele chega para disputar uma vaga com Roberto El Piojo Alvarado, com Efraim Álvares, talvez com Brian Gutierrez, com Omar Gobea. À medida que ele jogar mais, tenho certeza que fará gols. E se não chegar aos 20 em um ano... se vindo do banco ele te dá 10, te dá 8, então são 10 ou 8 gols que o Chivas não tinha. Então é isso, temos que ficar muito atentos, claro, a essa situação. Sobre o assunto do Kevin Castanheda, e eu realmente acredito. O Chivas será um time que durante toda essa temporada, que na Liga MX vai impor respeito, já faz isso reforçado, muito mais. E teremos que ver se a própria diretoria tem intenção de buscar mais reforços ou algum outro jogador que possa chegar neste mercado ao rebanho sagrado. É óbvio que para que acontecesse a chegada do Kevin Castanheda, falta a assinatura. Hoje eu poderia dizer, já está tudo acertado, ou seja, está tudo resolvido, mas Kevin Castanheda ainda não assinou. Nesse sentido, enquanto isso não acontece, o Chivas teve que sacrificar um pouco para que Kevin Castanheda pudesse se tornar jogador do rebanho sagrado. E esse sacrifício é mandar Yael Padilla para os Xolos de Tijuana, um dos melhores prospectos, sim, quando estreou há 3 anos. Ou seja, a estreia dele já ficou um pouco distante. E nesse período de tempo, houve técnicos que confiaram muito mais nele, como Jerez Espinosa, e outros que simplesmente não. Gabi Milito, outros que mais ou menos, como Fernando Gago, e assim foi levando sua passagem pelo time do Chivas.
No momento em que estreou, causou muito impacto pelos gols que marcou em 3 partidas quando era comandado por Pauno, mas depois não conseguiu manter essa regularidade. Acho que no final das contas é um ganho. É um ganho porque ele vai para Tijuana ganhar mais experiência, viver um novo desafio onde talvez tenha a oportunidade de ter mais minutos em campo. Está claríssimo que o Loco Abreu confia no jogador mexicano e lhe dá oportunidade. Então, fique de olho nisso. Segundo, o Chivas ganha porque reduz um pouco o preço do Kevin Castaneda e, além disso, se desfaz de um jogador que não estava tão valorizado pelo técnico Gabriel Milito. Como sempre, o Guadalajara tem essa famosa cláusula, que caso ele estoure e queiram ele de volta, paga-se um valor abaixo do que qualquer outro clube pagaria e o Guadalajara pode recuperar seus serviços. Então, bom, às vezes para ganhar é preciso sacrificar um pouco, e nesse sentido o Chivas sacrificou Yael Padilla. Já foi divulgada a convocação dos 26 jogadores de futebol. Do mundo, e que no final não houve surpresas. O Aguirre cumpriu seu papel, apesar de que Gracias ameaçou que talvez aqueles que estavam jogando a final poderiam se apresentar e tal. Não foi assim e ficam os 26 convocados, digamos, originais, né? São jogadores que desde o início foram considerados pela equipe da seleção mexicana de futebol. O que isso significa? Que o Chivas é a base da seleção. 5 jogadores do rebanho sagrado: Tala, Piojo, Romo, Hormiga e, em um período, Gol de Ange. Corterio participou da Copa do Mundo e, bom, agora em 2026, Gutierrez, os 5 ficam para disputar a Copa do Mundo e, bom, antes de Escelaria. Chivas voltará a ser a base, assim como aconteceu em 2006, assim como aconteceu em 2010 e agora de novo. E Consciência Itália, em 2026. Já tinham se passado praticamente 16 anos sem que isso acontecesse. Brasil, Rússia, Catar, ou seja, 3 Copas do Mundo onde o Chivas deixou de ser a base da seleção. Inclusive, me parece que em algum deles, se não me engano, acho que na Copa da Rússia não foi ninguém do Chivas. Então, bom, é assim que está a situação, né? Hoje o rebanho volta a ser a base da seleção e claro que isso é motivo de orgulho e celebração dentro da diretoria. É uma das metas que, como instituição, eles também estabelecem, poder ser a base da seleção, e hoje conseguiram isso, por vários fatores. O primeiro, pelos próprios jogadores que evidentemente fizeram muito bem o seu trabalho. O segundo, o técnico Gabi Milito, que potencializou esses jogadores e que, através do sistema de jogo que eles têm, conseguiu fazê-los se destacar. Méritos suficientes para serem considerados pelo Vasco Aguirre. Todo o sucesso do mundo. Tomara que a seleção mexicana vá bem e que os jogadores do Chivas também. O que está acontecendo com o Guti, né? O que está acontecendo com o Eric Gutierrez? Esse elemento importante que chegou a ser capitão do time, que chegou como destaque na época de Fernando Gago e que, bom, infelizmente não conseguiu se encaixar, né? É preciso lembrar que Gabi Milito o dispensou no torneio anterior, para o início do torneio passado. O Guti decide ficar, decide trabalhar, decide treinar. Mas ao ver que realmente não há oportunidade ou possibilidade de que ele possa voltar, então, bem, o dispensam, né? Eles o dispensam, ele entende o recado e está procurando onde jogar. Por enquanto não há um interessado definido, ou pelo menos não que eu saiba. O grande impedimento, como sempre acontece com a maioria dos jogadores do Chivas, é o salário. O jogador recebe bem no Guadalajara. Além disso, o Guti veio da Europa, então a oferta precisava ser quase irresistível. E são pouquíssimos os times no futebol mexicano que aguentam esse tipo de proposta. Muito poucos. Acho que nenhum deles deve se interessar pelo Gutierrez Galaviz. Apesar de ser um grande jogador, não sei se o Tigres, se o Rayados, se o Cruz Azul, se o América, se o Toluca. Talvez o Pachuca, que é um dos que podem arcar com esse tipo de salário, esteja interessado em tê-lo no elenco.
Mas, enfim, vão ter que encontrar uma maneira porque ele tem muito claro que quer continuar com sua carreira. Ele tem muito claro que quer continuar jogando futebol e, para isso, precisa se manter ativo. Não, não, não. Bom, já para terminar, só quero lembrar a todos vocês que o time do Guadalajara volta em 2 semanas. Exatamente daqui a 2 semanas, as Chivas estarão de volta a Guadalajara para o início dos trabalhos de pré-temporada. Eles provavelmente se apresentarão ao Dr. Rafael Ortega. Lá eles vão se apresentar. E depois, bom, aí começam os trabalhos. Não poderá ser no Verde Vale, então eles vão ter que alugar algum local ou ir imediatamente para a pré-temporada, porque não vão ter onde treinar, né? Porque o Verde Vale vai estar ocupado pela seleção da Coreia. Bom, aí estão todas as informações sobre o time das Chivas. Bem, vamos encerrar este vídeo por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem se inscrevendo, comentem, compartilhem, deixem o like. E nos vemos na próxima. Eu sou Jesus Bernal. Tchau.